Todo mundo consegue ver aqui a tela já? Uhum. Sim. Sim. Tá bom. Deixa eu só ver se eu consigo encontrar o botão aqui. Recording in progress. Prezados, então a gente vai fazer, começar aqui o treinamento, tá? É o terceiro e último treinamento para a sessão presencial. Queria agradecer muito a presença de todos vocês. Queria dizer que essa apresentação mudou da primeira para a segunda, da segunda para a terceira apresentação. Então, sempre a contribuição de quem está envolvido foi muito importante para a melhoria dos slides, para a melhoria das explicações e até, inclusive, para algumas mudanças que nós fizemos para melhor entendimento, baseado, inclusive, em muitas perguntas que todos fizeram, tá? Talvez, em algum momento, eu dê uma travadinha, mas não é por nada, é porque eu estou também aqui fazendo o acesso das pessoas na sala, então talvez eu tenha que parar ali 3, 5 segundos para fazer algum movimento que não tem uma relação direta com o treinamento em si, tá bom? Só peço já antecipadamente desculpa, porque vocês podem achar estranho, mas é esse o motivo. Então, vamos lá. Como agora, por exemplo, está acontecendo. Então, vamos lá. Ai, meu Deus, espera aí. Então, a resolução aprovada no Consune, em outubro de 2022, ela designa, né, a CCP como uma comissão envolvida com o processo de pesquisa, votação para reitor e vice-reitor, para o quadriênio de 23 e 27. Essa coordenação, naturalmente, tem uma série de pessoas envolvidas e elas estão todas devidamente portariadas. Eu não vou falar aqui o nome de todas, porque o número de pessoas é relativamente alto, mas acho que é importante citar o nome de algumas pessoas que são muito importantes nesse processo. O primeiro, então, é o professor Eduardo Mack, que ele é o presidente da CCP, a professora Selene Maia, que está presente aqui, estava falando antes aqui com a gente, que é vice-presidente. Existem 2 assessores especiais, que é o professor Alexandre Leiras e o professor Átila Pantaleão. E eu hoje coloco aqui meu nome simplesmente porque eu estou envolvido com a coordenação da comissão de mesária presidente, mas existem coordenadores de outras comissões também que são igualmente importantes, que eu até vou citar logo em seguida. Bem, esse trabalho é um trabalho longo, complexo, e naturalmente exige a parceria de diversas outras, diversos outros entes e parceiros aqui da instituição, né? Então, desde de decanos e diretores, a DIRAC, a Divisão Gráfica, o NCE, a PU, Procuradoria, Supertic, CGCOM e o próprio TRE, que sempre foi, historicamente, um parceiro nosso nesse processo. Bem, como eu falei para vocês, existe a CCP, eu estou falando de explicar esse briefing inicial para vocês entenderem que a estrutura hierárquica que aqui tem a CCP. Então, tem a CCP, que é uma comissão grande, e dentro dela tem algumas comissões especiais. Então, como a comissão de pesquisa de listagem de votantes, comissão gráfica, divulgação, promoção de debate, a comissão envolvida diretamente com o TRE, logística e segurança. Então, todos esses aqui são parceiros importantes, né, são comissões importantes nessa grande orquestra. Uma das comissões, como eu falei, é de presidentes e mesários de sessões de pesquisa, que é fundamentalmente o tema da reunião de hoje, né? Então, nela, eu estou coordenando, mas, de novo, tem uma série de pessoas amplamente envolvidas nessas atividades. Importante mencionar que nós fizemos 3 encontros, sendo o de hoje o nosso último encontro, e nós tínhamos inicialmente previsto apenas 2 encontros, mas o primeiro aconteceu um problema que, no fundo, foi até bom nesse sentido, porque o Google, que foi a sala que nós abrimos no Classroom, ela tem uma capacidade de, no máximo, 100 pessoas. O número de solicitações de entrada foi bem superior a 100, por isso, então, nós depois mudamos para uma sala no Zoom que cabem 300 pessoas. Para vocês terem ideia, agora aqui na sala tem 99 pessoas presentes.
e eu acho que vai aumentar um pouquinho ali durante a apresentação ainda. Bem, então, itens importantes já. Então, a pesquisa ela vai acontecer no dia 26, 25, 26 e 27, portanto, ela começa amanhã, e o resultado deve sair ainda no dia 28. Ao início da apuração começa no dia 28. Quem são as pessoas, né, que compõem esse universo na pesquisa? Então, são professores e técnicos administrativos em educação ativos e também os eméritos, os estudantes de curso de graduação, de pós-graduação, mesmo lato sensu, desde que tenha 360 horas no mínimo, pesquisadores do PIPD e os nossos estudantes do CAP, desde que tenha 16 anos completos na data de início do primeiro turno. Não pertence ao universo da pesquisa os docentes e ou técnicos em educação afastados por requisição, sessão para fora da UFRJ ou para tratar de assuntos particulares. Todos esses que eu acabei de citar têm sessões bem definidas para votar. Tá? Qual é uma forma da gente esclarecer para eles, caso alguém tenha dúvida, da sessão em que eles votarão? Existe um hot site da CCP, do processo de votação, que se vocês não tiverem acesso, depois a gente coloca no chat, que ele é muito interessante, e ali dentro tem uma ferramenta onde você coloca o seu CPF, dá OK, né, dá Enter, e ele te apresenta a sessão em que você deve votar. Esse instrumento ele é muito importante, porque pode acontecer, em qualquer das sessões dos senhores, que apareça alguém que não esteja na listagem formal, e aí, usando essa ferramenta, vocês vão conseguir esclarecer para o votante que aquela sessão, de fato, é a dele, por exemplo, caso tenha algum equívoco na listagem, enfim, alguma coisa assim, ou até mesmo falar, olha, o senhor tem que se dirigir à sessão tal. Isso é importante, porque a gente só deve fazer, eu vou falar um pouco disso depois, o voto em separado em situações de fato que sejam definitivamente importantes, tá bom? Se tiver uma Léo, sessão... Pode falar, pode falar, Sarah. é o seguinte, uma coisa que a gente esqueceu de colocar e de falar, tá? Esqueceu de colocar nesse PowerPoint e nos outros. É que dentro da caixa box, que vai para a seção de pesquisa, onde tem a seção de pesquisa, tem canetas, tem marcador, tem o QR Code, tá? Aí o que acontece? O votante chega, aí o mesário tem lá, ele está dentro do saquinho branco, tá? Foi colocado dentro do saquinho branco, junto com o manual. Então, portanto, vocês que estão aí me escutando, é importante, porque você puxa a folhinha, está dentro de um plástico branco, tá? Com furinho. Aí ele, com o celular, ele vai e clica, ele vai saber, aí ele vai saber exatamente aonde ele vai votar, tá? Porque ele vai pedir o CPF, aí ele digita e vai dizer que sessão ele está. Então, tem dois procedimentos, no hot site, como o Léo falou, e também no QR Code, que está dentro da caixa box, tá? Só para esclarecer. Perfeito, Selene. Então, como a Selene comentou, tem duas situações possíveis para a gente dirimir essa dúvida da sessão do votante, tá? Bem, só que existe uma excepcionalidade para essa questão da votação. Quem são essas pessoas que podem votar em qualquer sessão, né? Então, os membros da CCP podem votar em qualquer sessão, candidatos podem votar em qualquer sessão, os professores ou técnicos eméritos podem votar e PCDs também podem votar em qualquer sessão, tá bom? Depois, no PCD, tem uma questão específica que eu vou tratar daqui a alguns slides para frente, tá bom? Na mesa, propriamente dita, deverá ter, no mínimo, 3 mesários, incluindo o presidente. Tá? O ideal é que seja cada um de uma categoria, né? 3 pessoas, um técnico, um aluno e um professor. Mas isso pode não acontecer, e não tem nenhum inconveniente. Podem ser, idealmente também, 3 técnicos e um docente,
um aluno e 2 professores, enfim, essa conformação não tem nenhum problema. O que não pode acontecer é ter menos de 2 pessoas na mesa. Ok? Então, essas 2 pessoas também pode ser, naturalmente, qualquer arranjo possível entre as categorias docente, técnico e aluno. O que não pode é ter menos de 2 pessoas na mesa. Por que isso é importante ser dito? Porque nos casos de voto em separado, eu também vou falar sobre isso mais na frente, estou só adiantando para vocês entenderem, existe o voto na cédula, aquele voto que a gente já viu muitos anos atrás, para quem é um pouco mais velho, ele precisa estar rubricado por pelo menos 2 mesários / presidente. Por isso que é importante ter 2 pessoas, no mínimo, sentadas ali envolvidas. Tá bom? Bem, vocês podem falar assim, então, se tiver só uma pessoa, um mesário, o que acontece? Bem, então, tem 2 opções. O colega que está ali com o mesário / presidente, ele pode convocar alguém do corpo social, alguém que seja do universo votante, para participar como mesário. A gente sabe que essa é uma situação que é um pouco constrangedora algumas vezes, pode ser que algum colega sente ali até que o próximo mesário chegue, já que tem turnos muito bem definidos. Se isso acontecer, ótimo, a sessão continua aberta e continua se votando. Caso não tenha essa possibilidade, o recomendado é que a sessão seja suspensa a votação até que o segundo mesário chegue para que, de novo, ela seja aberta. Se isso acontecer, importante, registrem isso na ata de votação, tá bom? Só um minutinho para eu admitir algumas pessoas aqui. Os fiscais de chapa, eles são atores desse processo, eles poderão acompanhar os trabalhos das mesas eleitorais, não tem nenhum inconveniente com relação a isso. É importante só deixar registrado que a lista de votantes, ela é de exclusividade da CCP de mesários e presidentes. Portanto, essa lista não deve ser apresentada, oferecida, de forma nenhuma o fiscal deve ter acesso a essa listagem, tá? E qualquer ato ou manifestação de campanha, ela pode acontecer desde que esteja a, no mínimo, 10 metros de distância da urna eletrônica ou urna de lona, tá bom? Bem, então, aqui tem todas as sessões de pesquisa presenciais, tá certo? E aqui nessa tabela tem os horários de abertura e fechamento de cada uma delas, indicando a seção e o centro onde elas estão e a localização mais específica onde cada uma vai estar, tá? Então, de novo, depois essa apresentação vai ficar disponível no Hot Site. Caso alguém tenha alguma dúvida, vocês podem buscar lá essa informação com uma precisão. Eu não vou passar aqui linha a linha, porque senão eu acho que eu ia demorar muito, mas eu acho que já deu para entender o conceito da tabela, né? Indicação no horário de abertura e fechamento, seção e centro. No caso de ADM, esse ADM tem uma correlação com a administração central, tá ok? Por exemplo, a prefeitura universitária, divisão de transporte, parque tecnológico, tá ok? E depois vocês olhem com o maior cuidado caso tenham alguma dúvida específica. Léo, Oi, pode falar, Selene. por favor, chega até o Museu Nacional, por gentileza, que eu acho que deve estar na virada da página. Pois é, tem aqui uma pergunta, tá? Tem uma coisa aqui colocada que está... Peraí, só um minutinho. Eu passei, Tá? né? A pessoa que está passando informação aqui no chat, tá? Eu quero esclarecer que nós entregamos uma caixa box, 2 urnas eletrônicas, 3 urnas de lona e 4 cabines de votação. Quem é a pessoa que levou essas urnas foi a Cláudia Carvalho, tá? E quem foi responsável pelo recebimento foi o Robson da Silveira Mendes, tá? Então, portanto,
Essas urnas foram entregues na biblioteca do Museu Nacional. Portanto, a informação que está dando aqui no chat, tá? Não sei quem está dando essa informação no Museu Nacional, não corresponde à realidade. Então, acho que está havendo uma falta de comunicação. A professora Cláudia Carvalho levou, né, repetir uma caixa box, 2 urnas eletrônicas, 3 urnas de lona e 4 cabines de votação. Vocês podem me perguntar por que 2 urnas eletrônicas e não 3. É porque o quantitativo de estudantes ficou abaixo, tá, de 50 votantes. Então, pela exigência do TRE, não pode haver votação em urna eletrônica nesse caso. Por isso, ficou 2 urnas eletrônicas, uma para atender docentes, outra para atender técnicos. Tá? Depois, quando o Léo for lá para frente, ele vai mostrar um quantitativo e pode até, Léo, eu sugiro que você dê como exemplo o Museu Nacional, que é a sessão 39, né? Que é a última sessão presencial, tá? E que vai estar lá exatamente essa realidade. Tá? Outra questão é 4 cabines de votação, porque uma é para exatamente os votos na urna de lona, para o votante ficar, ter a sua privacidade do voto. Tá? Então, por favor, entrar em contato com o Robson da Silveira Mendes, porque essa informação não procede. Obrigado, Léo. Imagina. Adiante. Excelente, se você puder me dar essa ajuda mesmo no chat, porque no chat eu não estou conseguindo operar, tá? Bem, então, além das sessões presenciais, que são essas que a gente acabou de relatar, terão 5 sessões virtuais, tá? O horário de funcionamento delas é iniciando às 9 da manhã do dia 25, e ela fecha no último dia 27, às 21 horas. Percebam o seguinte, essas sessões virtuais, elas abrem uma única vez e fecham uma única vez. Portanto, as pessoas que estão indicadas para votar nessas sessões virtuais, elas podem votar a qualquer momento, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, desde que esteja entre as 9 da manhã do dia 25 até as 21 do dia 27. São poucas as pessoas que estão inseridas nessa listagem dos polos EAD. Né? Então, perdão, dos polos EAD não, das sessões de pesquisa virtual. Uma das subpopulações, são os polos EAD, que nós temos, a residência, seja ela residência médica ou multiprofissional, o pessoal da especialização e aperfeiçoamento, as pós estrito sensu e os eméritos da nossa universidade, tá bom? Então, todos esses aqui terão a possibilidade de votar de maneira remota naquele sistema Alice Voting, que eu imagino que, se não todos, grande parte de nós já conhece. Bem, então, como que está isso que a Celine chamou de kit eleição, que ela relatou tem pouco tempo? Então, o kit eleição ele é formado, basicamente, por urnas eletrônicas, por urna de lona e uma caixa box que contém uma série de itens, desde itens de papelaria a itens que são como, sei lá, então, cola, barbante, papéis, coisas como a listagem de votantes, enfim, algumas canetas, e eu vou explicar algumas coisas sobre isso. Bem, por que tem urnas eletrônicas e urnas de lona? Elas têm papéis diferentes nesse processo de votação. Tá? Então, as urnas eletrônicas, elas são basicamente importantes para que as pessoas votem quando a categoria envolvida, seja técnico, seja aluno, seja docente, seja superior a 50 pessoas. Quando a categoria é inferior, numericamente falando, né, a 50 pessoas, nós damos preferência à urna de lona. Isso é uma especificidade que o TRE coloca, tá certo? Então, nessa situação, vai acontecer o voto em separado, quando tiver a urna de lona. Eu vou falar sobre isso um pouco mais abaixo. Tá?
Quando tivermos uma população de qualquer categoria naquela sessão que seja superior a 2.500 votantes, nós teremos 2 urnas para essa população. Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês numa tabela logo em seguida, mas só para adiantar. Supor, tem uma sessão qualquer que tem um total de 3.500 alunos. Não terá somente uma urna eletrônica para esses alunos, terão 2 urnas, porque o somatório de alunos é superior a 2.500. Tá? Uma coisa importante para falar da caixa box, né, esse arquivo morto, que vai vir uma série de itens, vocês receberão crachá. Então, tem um crachá escrito presidente, crachá escrito mesário, o crachá escrito fiscal, né, que vocês já vão saber naturalmente quem são os fiscais e vão oferecer esse crachá para o fiscal. É importante que vocês não coloquem o nome de vocês no crachá, porque não tem um número grande de crachás ali dentro. Portanto, o crachá não é do indivíduo. O crachá é do mesário, o crachá é do presidente. Então, sempre que houver essa troca de turno, digamos assim, esse crachá será passado. Se você escreve seu nome, você pode acabar complicando um pouco para o próximo mesário. Então, a gente pede que vocês não escrevam, ok? Bem, então, olha só, aqui está justamente isso que eu acabei de falar, esse também já apontou já. Se a gente pode... Vamos... Bem, deixa eu dar um exemplo inicial. Então, ó, se a gente olhar aqui a seção 1 na expressão central, você vê que tem docente, tem 42 docentes ali. Portanto, número inferior a 50, nesse caso, urna de lona. Técnicos são 450, um número superior a 50, portanto, urna eletrônica. Né? E discente, 129, portanto, MOC 50, urna eletrônica. Existem algumas sessões que você vê, por exemplo, seção 2, só tem técnico lá, não tem nem docente e nem aluno. Seção 3, temos docentes, temos técnicos e não temos aluno. Nesse caso aqui, menos de 50, portanto, urna de lona. Mais de 50, urna eletrônica. Deixa eu ir lá no exemplo que a Suelene pediu para eu dar, que foi o do museu. Só um segundo. Ó, um exemplo bom aqui também. Ó. Seção 30 do CLA. Você vê, ó, docente, 231 docente. Então, marca 50, urna eletrônica. TAI, 132, marca 50, urna eletrônica. E discentes, se você somar aqui, 2.000 mais 1.900, dá um número superior a 2.500 naturalmente. Portanto, aqui vão ter 2 urnas eletrônicas para os discentes, tá certo? Então, por exemplo, essa seção aqui vai receber 4 urnas eletrônicas. Uma para docente, uma para TAI e 2 para aluno, ok? Isso acontece, o CLA não é a única sessão onde isso vai acontecer. Existem outros momentos também que isso acontecerá, tá bom? Em outras sessões, né, que eu quero dizer. Deixa eu ir na seção do museu. Aqui, museu. Então, ó, docente 79, superior a 50, urna eletrônica. TAI 208, superior a 50 pessoas, eletrônica. Discente inferior a 50, urna de lona. Tudo bem? Tá claro já esse processo, né? Depois, de novo, esse documento vai ficar disponível para vocês. Se tiverem qualquer dúvida, vocês podem olhar especificamente a situação de cada um. E as sessões do e-voting, do e-voting, que são sessões virtuais, são basicamente discentes, portanto, não tem nem técnico, nem docente envolvido. Exceto nos eméritos, que aí sim nós temos os eméritos que são docentes. Bem, aqui tem uma tabela mostrando o total de votantes na modalidade presencial, na modalidade virtual, mostrando então o nosso grande quantitativo de votantes. 4.100, um pouquinho mais de docentes, 8.200 praticamente de tais, e quase que 69.000 alunos votando. Bem,
Com relação à abertura da sessão de pesquisa, tem um evento importante, é o preenchimento da ata de votação. Então, nessa ata, o mesário, o presidente, vão ter que inserir a sessão de pesquisa, o número e o nome. E, para ficar claro, a gente, só para voltar aqui, ó. Então, o número e o nome é isso aqui, né? Seção 34, CT03, seção 35, CT04. Né? Esses são os nomes e os números das sessões, tá ok? O dia da votação, de novo, lembrem-se, são 3 dias, portanto, cada dia uma ata. A localização, da onde as urnas estão presentes, o horário de abertura, a cor do marcador de texto utilizada. Logo abaixo eu vou mostrar para vocês que o marcador de texto tem uma função específica na listagem, aonde vocês vão receber e aonde as pessoas vão assinar para comprovação de que, de fato, votaram. Os nomes dos mesários e presidentes envolvidos, alguma ocorrência, se for o caso, e os votos em separado. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Tem lá o mesário, o presidente sentado na mesa, vai receber um votante. Então, esse votante vai apresentar para o mesário algum desses documentos aqui, que pode ser a carteira de identidade ou carteira nacional de habilitação. É importante que seja um documento oficial com foto. Ele pode ser na versão impressa ou na versão virtual, não tem nenhum inconveniente. Ou ele pode utilizar a carteira funcional ou a carteira de estudante, se for um aluno de graduação, de pós ou PIBID, que é aquele pesquisador. Nós falamos lá no início do universo votante, ou ainda pode ser, se for um aluno do CAP, a sua caderneta escolar. Uma observação que a gente acha importante colocar é a seguinte: para que não haja nenhum tipo de constrangimento no momento da votação, é que nas listagens oficiais emitidas pelo SIGA constarão os nomes sociais dos estudantes. Nesse caso, o documento de identificação mais apropriado é a carteira de estudante virtual emitida pelo SIGA, para justamente estar em homologia com o sistema pelo qual a gente extraiu os dados. Bem, caso tenha alguma dificuldade, lembrem-se o seguinte, que o CPF sempre pode ser utilizado como uma chave de confirmação da identidade da própria pessoa. Além do nome, propriamente dito, o CPF também deve ser utilizado, caso vocês tenham alguma dúvida com relação a isso. Bem, então, vai ser identificado o nome do votante na listagem oficial, e aí deve-se utilizar um marcador de texto, aquela caneta que eu falei anteriormente. Então, o ideal, para a gente ficar bem homogêneo, é que no primeiro dia de votação seja usada a cor amarela. No dia 26, segundo dia de votação, a cor rosa, e o terceiro dia, a cor azul. Tá? Depois dessa marcação, você vai entregar essa listagem para o votante para que ele possa assinar. E aí ele vai fazer vai indicar lá o que ele deseja, por exemplo, na urna eletrônica. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. O que acho importante falar agora é o seguinte, que existe a possibilidade do voto em separado. Esse voto é um voto excepcional, tá certo? Mas é importante ser previsto para que todos tenham o direito de votar na chapa, no candidato que desejam. Então, a gente tipificou de 3 formas diferentes os votantes em separado. Então, a gente está chamando de tipo 1, o votante que a gente chama de voto em separado fraco. É uma gíria interna, digamos assim. O que seria esse fraco? É quando os votantes eles constam na listagem oficial emitida pela Administração Central, mas o quantitativo é inferior a 50 pessoas. Lembra que eu comentei anteriormente que categorias que têm um número inferior a 50 votarão na urna de lona? Exatamente sobre essa questão que eu estou falando. Então, esse votante, esse servidor ou esse aluno, né, ele está ali na listagem, ele não vai votar na urna eletrônica, porque não tem eletrônica para ele, só tem a de lona. Então, você vai
Depois eu vou explicar melhor, mas ele vai votar na cédula normal, na cédula de papel, ok? E aí ele vai proceder de um jeito que eu vou explicar logo à frente. Mas existem outros dois tipos, tá certo? Que vão votar em separado, que são os votantes que não constam na listagem oficial e também aqueles que, por qualquer imprevisto, não tiveram a possibilidade ou tiveram alguma dificuldade de votar no sistema Helios, tá? Que é aquela onde a plataforma vai autorizar quem é o EAD, quem é o PCD, quem é o professor emérito, a especialização, votar. Então, Então, oi, pode falar. eu tenho que fazer um esclarecimento, tá? Primeiro eu vou mandar para o teu Zap a ata de votação para você apresentar como é que ela é, né? Acho que é oportuno, né? Ok? Ok. Né? Para eles verem os campos, porque tem um campo que os mesários assinam, abertura da sessão, as ocorrências, como é que tem que escrever direitinho, passo a passo, do voto separado. Mas eu pedi aqui, porque eu quero esclarecer, a pessoa que está perguntando, ou até o Chiquinho colocou, tem 2 tais eméritos, mas eles não podem votar no sistema Volt, porque senão serão identificados. Então, eles vão votar em separado. Tá? Não é o caso dos professores eméritos e professoras eméritas, porque são 121. Então, como quantitativo de tais eméritas, né, são apenas 2, elas vão votar em separado, tá? Então, eu vou te mandar, tá, hein, Léo? Ok? Aí você Ok, apresenta, tá bom? perfeito. Que aí acho Eu que fica bem esclarecedor, né? também acho. No finalzinho, eu abro o seu arquivo e eu faço Isso. o compartilhamento com as pessoas aqui. Chiquinho, né? Tudo bem? Acho que ficou claro, né? Porque senão seria identificado e não é interessante, tá? Selene, por favor, assim que tiver alguma pergunta no chat, se você puder me ajudar, né? Então, nos votos, quando acontecer o voto em separado, é importante, então, que o nome completo do votante seja indicado na ata, a sua categoria, o número que de alguma forma identifica ele, né? SEAP, se for servidor, se for estudante, DRE ou a caderneta, e a assinatura do votante, tá? Isso é importante. Bem, ainda na questão do voto em separado, como é a operação desse voto em separado? Conseguiu Do ponto de beber? vista prático. Obrigado. Então, no tipo 1, que é aquilo que a gente chamou de voto em separado frágil, né, fraco, ele vai receber, o votante, né, vai receber a cédula correspondente à sua categoria. Isso é importante porque cada categoria tem uma cor diferente de cédula. Eu vou falar logo em seguida sobre sobre a cor. E aí ela tem que estar rubricada no verso pelo menos 2 vezes. 2 vezes, que fique claro, não são 2 rúbricas iguais. São 2 rúbricas, cada um de um mesário e presidente diferente, ok? Se isso não acontecer, o voto é impugnado. Isso é para qualquer voto em separado. Por isso que eu relatei lá no iníciozinho do treinamento a importância de ter pelo menos 2 mesários sentados ali envolvidos no processo. Então, esse votante, ele vai para um ambiente mais seguro, né, mais apropriado, ele vai fazer a votação da maneira que ele considerar mais adequada, ele vai dobrar o voto dele e ele próprio vai colocar esse voto na urna. Ok? Finalizado. O tipo 2 e tipo 3 são votos em separado, que esses vão dar um trabalho adicional. Então, a parte inicial é exatamente a mesma. Ele vai receber uma cédula que corresponde à sua categoria, atenção para a cor, deve também ter as 2 rúbricas da mesma forma. Essa pessoa vai até um ambiente reservado, ela vai votar da maneira que acha mais adequado, vai dobrar o seu voto, vai segurar o seu voto. Quando essa pessoa retornar para a mesa, o mesário vai entregar um envelope pequeno e o próprio votante, ele vai inserir o voto dele neste envelope pequeno, tá bom?
Esse envelope, então, ele vai ser fechado, ele vai ser lacrado com cola bastão, tudo isso na mesa, na frente do votante. Então, ele vai colocar, e o próprio votante vai colocar o voto dele num envelope pequeno, vai botar em cima da mesa, o mesário vai lacrar com cola bastão, vai fechar e ok, está ali resolvido. A primeira etapa. Depois, o mesário vai ter um segundo envelope. Esse segundo envelope é um envelope maior. Nesse envelope maior, deve estar escrito o nome do votante, a categoria a qual ele pertence, a matrícula SEAP ou DRE, ou o número da caderneta, se for o caso, tá certo? E aí, esse envelope também será lacrado com cola bastão. Tudo isso na frente do votante. E aí, depois desse procedimento feito, você vai entregar esse envelope, e, na verdade, esse conjunto de envelopes com o voto formalmente, né, o voto propriamente dito, lá dentro do envelope pequeno, na mão do votante, e esse votante vai colocar esse complexo dentro da urna de votação. Tá claro isso? Todo mundo entendeu esse procedimento? Isso é importante. Léo, assim que você acabar de descrever, tá, completamente esse tipo 1, 2 ou 3, você me passa. Tem uma pergunta aqui importante que a gente tem que responder. Tá? Eu acabei. Pode então falar, Selene, fica à vontade. Porque é o seguinte, deixa eu ver aqui, peraí. Bom, primeiro uma pergunta fácil de responder, não precisa levar nada, nem nada de papelaria, porque a caixa box ela é autossuficiente, tá? O que vem dentro da caixa box? Vem 4 canetas, 3 canetas, que são 2 mesários e um presidente, uma caneta, claro que vocês devem amarrar, por isso tem um barbante, tem um rolo de barbante dentro da caixa box para amarrar a caneta para o votante não levar, né? Aquele que vai votar em separado, enfim, tá? Tem cola bastão, tem envelope pequeno, tem envelope grande, tá? Um grande, médio, porque esse procedimento, o tipo 2 e o tipo 3, ele tem 2 tipos de envelope, um envelope pequeno, que não tem nenhuma, não pode ter nenhuma identificação. Você entrega, exatamente como o Léo falou, você entrega a cédula correspondente à categoria para o eleitor ou a eleitora, né? Ela vai lá na mesa, tem uma cabine, aí ela vai assinar, aí esse eleitor vai lhe devolver, você, como mesário ou presidente, não tem hierarquia, pessoal, pode ser um ou outro, coloca dentro do envelope pequeno, aí passa a cola bastão, aí pega esse envelope, bota num envelope médio, tá? Aí passa a cola, aí esse sim é que ele vai colocar o nome do votante, a matrícula, né? E a categoria a matrícula e a categoria a qual ele pertence, tá? E vai dar uma rubricazinha normal. Aí esse envelope você devolve para o votante para ele botar na urna de lona, mas tem que ficar de olho, né? Então, eu sugiro que a urna de lona ela fique em frente à mesa, né? Botar lá na minha unidade, por exemplo, a gente botou 2 cadeiras e botou ela assim, né? Ou então bota ela de forma que o mesário ou o presidente tem que ver a pessoa colocar um envelope, tá? Ok? Isso tudo registrando em ata, etc. Tá? Agora, até aí tudo bem. O problema é que a pergunta que é importante, a pessoa está querendo saber como alguém votou no e-vote. O mesário e o presidente das sessões presidenciais, mesário e presidente das sessões presidenciais não tem nada a ver com o sistema e-vote, tá? Então, só para vocês esclarecerem o seguinte, para vocês ficarem esclarecidos, né? Primeiro, nós temos as 5 sessões, tem um gerente, que é um membro da CCP, tá? Agora, vocês vão dizer, mas, Selene, ele não pode votar pelo sistema e-vote, correr para votar em separado? Pode. Ele pode tentar fazer isso perfeitamente, mas o que vai ocorrer? Deixa eu explicar. Isso é na hora da apuração, tá? Porque lá no sistema e-vote,
a gente sabe exatamente se ele votou lá. Se ele votou em separado, e a gente vai conferir, a gente quem? Né? Aliás, não é a gente. Quem vai conferir, validar ou não esse voto em separado? Vai ser 2 membros da administração central. Um que cuida do sistema CIRUS. O que é o sistema CIRUS? É o sistema voltado para o servidor, seja docente ou técnico administrativo. E o outro sistema é o SIGA, que é voltado para estudante de graduação e pós-graduação. Então, primeiro a gente vai apurar o votos, tá? Porque é rápido, é só apertar, já sai lá, a gente já sabe quem votou ou não. Aí, quando ele pegar o envelope lá separado, que é o mesmo eleitor, de forma equivocada ou mal intencionada, também pode. Ele pode estar mal intencionado ou mal intencionado e querer votar de novo. Ele vai ter uma surpresa, ou por equívoco, ou por intenção não republicana, ele vai ter uma surpresa que o voto dele não vai ser computado, porque a gente já sabe que ele votou no sistema CIRO. Aí você fala assim, pô, legal, mas aí como é que eu sei, assim, claramente? Reparem, mesmo os votantes do sistema virtual, sistema eVote, Helios, sistema Hélio, nós pegamos todo esse quantitativo, como o Léo descreveu com muita propriedade, que tem lá universo do presencial, universo do virtual, né? A gente mandou todos esses votantes para o TRE para eliminar a duplicidade e triplicidade. Aí você fala, mas vem cá, o TRE não é só urna eletrônica? Só que o TRE, a equipe do TRE, né, como trabalha com a gente desde 2011, desde a primeira eleição, o urna eletrônico foi exatamente em 2011. Tá? Então, eles são pessoas muito institucionais, gostam da UFRJ, abraçam, acham importante, né? A gente sabe até por quê, não vamos aqui discorrer sobre isso, quanto é importante a urna eletrônica, né? A gente já viu o que aconteceu, né? A eleição presidencial, etc. Então, eles nos deram esse plus, que, na verdade, não era para eles fazerem eliminar a duplicidade e triplicidade de votantes do eVote, mas eles fizeram isso, tá? Porque a gente pediu também um CPF para no caso, a TECA, da PR4, sistema CIRO, no caso, Historino, do sistema CIRO. Tá? Então, eles fizeram esse plus a mais, tá? Mas vocês não se preocupem que isso compete à apuração. MESAR não tem nada a ver com o sistema eVote, tá? Fica tranquilo. Obrigado, Léo. Obrigado, Serene. Vamos lá, então. Bem, dentro do público votante, existe a possibilidade de que vocês atendam PCDs. Acho importante deixar registrado, eu vou fazer aqui uma breve explicação, muito breve, sobre a questão PCD, mas eu queria adiantar para vocês que no manual existe um anexo, que a gente chamou de anexo A, tá ao final, é a última coisa do nosso manual escrito, onde há uma definição clara de uma série de deficiências e como agir, se for o caso, em cada uma delas. Importante registrar que esse anexo A foi elaborado pela DIRAC e por nós da CCP. Portanto, a gente entende que ele está assim, de maneira resumida, mas bem completinho, tá bom? Mas, em linhas gerais, é indicado que use-se uma linguagem clara, concisa e simples para comunicar as informações. Nós devemos evitar frases longas, tá certo? E, de novo, se for o caso, né, se considerarem interessante, darem uma lida nesse anexo A que eu comentei. Tá? Uma coisa que difere das outras situações de votante é que a pessoa com deficiência, eu vou aqui para baixo antes, elas têm total direito, se desejarem, tá certo, de utilizar algum acompanhante para auxiliá-los durante o processo de votação. Tá? Então, esse acompanhante, ele pode ser do universo de pesquisa,
como também pode não ser, pode ser um colega, pode ser um familiar, pode ser um amigo de turma, por exemplo, ou um de setor, se for técnico, enfim, pode ser o que for. Mas também pode ser alguém de fora da instituição. Tá? O importante é deixar registrado que essa pessoa que vai acompanhar definitivamente não pode ser nem um membro da CCP, nem um candidato, nem fiscal de chapa, nem mesário e nem presidente de sessão. Tá? Essas situações aqui são vedadas a esse auxílio de acompanhar até a votação. E essa situação de ir até a votação significa, inclusive, acompanhá-los até a urna, tá ok? Seja a urna eletrônica, seja a urna de lona. E, naturalmente, os deficientes, se considerarem adequados, também eles podem, logo que chegarem à mesa, relatarem diretamente qual é o tipo de deficiência que eles têm. Isso poderia claramente auxiliar o mesário e o presidente a dirimir qualquer dúvida e até mesmo acelerar o processo, dar mais eficiência ao processo de votação. Bem, votação na urna eletrônica. A urna em si, ela deve estar posicionada num lugar que privilegia o sigilo do voto. Ela precisa de energia elétrica, portanto, uma tomada que funcione é fundamental. Se a tomada estiver um pouco longe, a gente solicita que extensão seja pedido à decania e ou à direção da unidade, que está envolvida com o processo. Você deve ligar a urna na tomada, ligar a urna no interruptor, e aí a urna vai começar o processo que a gente chama de inicialização. Ela dura alguns minutos, pode 3 minutos, e aí deve-se observar a luz vermelha, que é a luz da bateria, do microterminal. Tá? Caso ela esteja piscando, as instalações elétricas deverão ser verificadas, pois a urna está funcionando com a bateria interna e o processo de votação não deve ser iniciado dessa forma. Naturalmente, porque ela vai ser utilizada durante o dia, grande parte do dia, e se você não tiver um fornecimento, ela vai acabar apagando durante o processo de votação. É importante verificar se o número da sessão está de acordo com as etiquetas e se a data e a hora estão corretas, isso vai estar definido na urna eletrônica, tá certo? A partir das 7 horas da manhã, antes da votação no primeiro dia de pesquisa ser iniciada, a urna vai mostrar uma mensagem solicitando a impressão da zerésima. A zerésima é um item fundamental, porque é ela que vai dar transparência e lisura ao processo de votação, porque ela que indica que a urna eletrônica ela está sem nenhum voto registrado. Portanto, a gente está começando, de fato, do zero, que é o que tem que ser feito. Então, esse documento deve ser impresso no terminal do votante e a zerésima, então, deve ser colocada em um envelope, o qual deve ser assinado e guardado por um integrante do CP que abrir a sessão de pesquisa. Tá? A partir das 7h30, a urna mostrará a mensagem de início da votação, e a partir daí os votantes poderão ser liberados. É importante identificar o seguinte, que a grande maioria das sessões, elas têm a abertura posterior às 7. Mas eu acho que tem uma ou duas sessões que tem um pedido de começar antes das 7, ou antes das 7h30, se não me engano. Agora não me recordo se é 7 ou 7h30. Talvez a Selene saiba me responder isso com mais precisão. O fato é que elas realmente só começarão a funcionar às 7h30, tá bom? Agora, como eu falei, a grande maioria das sessões, elas começam às 9 horas, por exemplo, ou algumas até um pouco mais tarde, começando às 10. O que isso significa? Que o mesário / presidente não precisa chegar às 7 horas para fazer essa atividade aqui. Eles podem chegar, como está aqui sugerido, meia hora antes para articular todo esse processo, tá bom? Para habilitar o votante, basta digitar no microterminal o número do CPF e pressionar a tecla confirma 2 vezes. Existe a possibilidade da urna apresentar algum problema de funcionamento, né? E se eles não forem solucionados pelas instruções contidas no treinamento, ela pode ser substituída por uma urna de contingência, chamada também de reserva técnica. Tá? Agora, é importante deixar isso sempre claro na ata de votação, se isso ocorrer.
Agora, no caso que por qualquer motivo operacional a troca prevista não ocorrer, a votação manual, ou seja, urna de lona, vai ocorrer naquela sessão, para aquela categoria específica, tá bom? Esse fato também deve ser registrado em ata. Vamos torcer para que isso não aconteça. No caso da votação manual, o mesário deverá entregar ao votante a cédula que corresponde à sua categoria com pelo menos 2 rúbricas, pois caso contrário o voto é impugnado. É idêntico àquela situação tipo 1 que a gente colocou lá no início, não sei se vocês vão lembrar, que era aquela categoria que tem menos de 50 pessoas, né, naquela sessão, portanto ele vota com o uso da urna de lona na cédula. E o voto ele é dobrado e vai ser colocado diretamente na urna, sem necessidade de envelopes para proteção da identidade do votante, tá bom? Mesmo que tenha mais que 50, claro. O votante poderá votar da seguinte forma: ele vota na chapa, e aí ele vai indicar ali o número da chapa e vai pressionar confirma. Ele pode votar em branco, ele vai pressionar a tecla branco e vai pressionar confirma, ou ele pode votar da forma nula, o que significa que ele vai botar qualquer outro número que não seja o número de uma das chapas e vai indicar confirma. Selene, posso ir indo ou tem alguma questão para você colocar? Acho que está tudo bem, né? Porque eu vi um barulhinho, achei que fosse alguma coisa. Desculpe, pode ir sim, Léo, mas depois, no final, você me dá a palavra que eu tenho que fazer um esclarecimento sobre os materiais que estão dentro do arquivo da Caixa Boa. Ok, perfeito. Bem, como que os mesários e presidentes devem se organizar com relação ao final da votação do primeiro e no segundo dia e o início do segundo e do terceiro dia? Vamos lá. Ao final do primeiro e do segundo dia de votação, deve-se verificar no microterminal o número de votantes que já votaram, e esse número deve ser registrado em ata de votação. Após a urna eletrônica, deve ser desligada no interruptor e na tomada, e deve ser colocada na caixa, onde deverá permanecer até o início da votação do dia seguinte. No dia seguinte, deve-se ligar a urna eletrônica na tomada e no interruptor, exatamente como se fez no primeiro dia de votação. Após o processo de inicialização da urna, cerca de 3 minutos, observar a luz vermelha de bateria no microterminal, exatamente como eu falei anteriormente. Tá bom? É o mesmo procedimento. Item importante. Em seguida aparecerá uma tela onde é solicitada a digitação do código de reinício, que é o algarismo 1 repetido por 12 vezes. Então, 12 vezes. Na tela do terminal do votante, portanto, é na urna propriamente dita, tá certo? Não é no microterminal. Será mostrada a mensagem: reinício da votação, identifique o votante. E no microterminal é mostrado o número de votantes que já votaram até aquele momento, que deve ser igual ao número registrado na ata do dia anterior. Esse passo aqui ele é importante, primeiro porque ele dá início ao segundo dia de votação ou ao terceiro dia de votação. E mais um outro item, ele é a garantia de que não teve nenhum tipo de variação no número de votantes entre o desligamento do dia anterior e reinício do dia seguinte. Então, isso é um processo de controle dos mais finos que a gente tem que obedecer. De novo, para habilitar o votante, no microterminal, basta colocar o CPF dele e clicar na tecla confirma 2 vezes. Caso a urna seja desligada durante a votação por qualquer motivo, quando religada, será solicitada a digitação do código algarismo 1 repetido 12 vezes. Tá certo? Isso deve ser feito no terminal do votante. Se algum votante... deixa eu falar aqui. Bem, existe a possibilidade de suspensão do voto do votante. Como proceder numa situação como essa? Se algum votante deixar a cabine de votação sem ter confirmado o seu voto e se retirar da sessão de pesquisa, o mesário deve suspender a votação desse votante. Para fazê-lo, deverá esperar a mensagem no microterminal informando que o votante está demorando a votar, e em seguida pressionar o algarismo 5 por 12 vezes, e após apertar a tecla confirma.
No microterminal será mostrada uma mensagem informando se o votante realmente votou ou não. Se a mensagem disser que o votante não votou, ele poderá fazê-lo posteriormente, pois nenhum voto foi registrado. Mas caso o votante já tenha assinado a listagem, esse fato e o nome do votante deverão ser registrados na ata de votação para controle. Existe a possibilidade de falta de energia elétrica ao longo do processo de votação. Se isso acontecer, a luz vermelha da bateria... Só um segundo. Se isso acontecer, a luz vermelha da bateria do microterminal deverá ser verificada pelo mesário e presidente. Caso esteja piscando, deverá informar ao membro da CCP sobre a falta de fornecimento de energia elétrica. Ô, Léo, deixa eu fazer um esclarecimento sobre isso. Como quando a gente fez o treinamento TRE, foram 2 turmas que foram treinadas, né? O Rick Medeiros, que é o representante do TRE, ele foi bem claro, né? Inclusive sobre essa questão da bateria. Porque, assim, tem urnas eletrônicas que são novas, tem outras que não são tão novas assim. Então, bateria, por exemplo, uma urna eletrônica mais nova, mais recente, pode durar até 6 horas, mesmo faltando luz. Outras, 3 ou 4. E aí é quando você, se não voltar a energia elétrica, é quando, de fato, você vai transformar a votação em urna de lona, né? Então, acho melhor você esclarecer isso, né, Léo? Algum PCD e o anexo A não seja suficiente para equacionar, o que a gente pede é bom senso, né? Bom senso por parte dos mesários, paciência, tranquilidade, para que o PCD tenha a votação da melhor forma possível, né? E a gente tem certeza que os mesários e presidentes, nossos que fazem parte do nosso universo votante, certamente terão esse comprometimento. Uma questão levantada no último treinamento, que a gente fez questão de inserir aqui, é com relação à priorização de voto. A situação colocada foi muito clara. Imagina que tem uma fila de votantes e nessa fila tem jovens, idosos, gestantes, alguém com a perna quebrada, enfim. Como que o mesário, o presidente, vai agir dessa forma? A gente, de fato, não tinha feito nenhum tipo de orientação com relação a isso. E aí, a ideia é que priorizem aquilo que, notadamente, já é prioridade nas nossas situações mais rotineiras, né? Banco, supermercado, enfim, coisas do gênero. Então, dá sempre preferência aos idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, obesos e pessoas com deficiência. Tá? Isso, inclusive, isso é uma lei. Tá? Eu não esqueci agora o número da lei, mas isso é uma lei. Portanto, a gente não está nem inventando nada novo aqui. Tá? Agora, caso na fila tenha mais de uma pessoa que se encontre em alguma situação como essa, fica a critério do presidente / mesário essa organização de como lidar com essa situação. Tá? Às vezes ele vai achar que é melhor passar uma gestante primeiro, depois passar a lactante, ou primeiro deixa um idoso, entendeu? Ou a pessoa com deficiência espera um pouco mais. Isso aí a gente vai deixar muito a critério a sensibilidade do mesário e do presidente da sessão. Acho que bem no finalzinho já aqui da apresentação, do treinamento, os mesários e presidentes que tiverem qualquer dúvida, por favor, não hesitem em buscar informações com a CCP. Aqui a gente está deixando o nome e o telefone de 4 pessoas, né, que é o professor Eduardo Marque, que é o presidente, a professora Selene, que é a vice-presidente, o professor Alexandre Leiras, que é um dos assessores especiais, e o meu telefone também, caso tenha alguma dúvida. Reparem que todo mundo é 21 e o meu é 22, porque eu estou em Macaé, tá? Então, não tem nenhum problema em me ligar, mas só lembrar que o meu prefixo é diferente. E eu finalizo aqui dando a palavra para a Selene, já que ela pediu, e já quero agradecer a todos que estão aqui presentes, assistindo o treinamento. Tenho certeza que isso vai garantir que o processo democrático se efetive da melhor forma possível. Selene, fica à vontade. Obrigado, Sinélio.
Olha só, eu estou tentando aqui responder uma série de questões, né? Por favor, deixa eu explicar a questão da zerésima. A zerésima, até contamos com você, porque a gente vai ter uma reunião hoje com todos os integrantes da comissão, né? Então, nós vamos padronizar as informações para elas não ficarem, né, desniveladas, aí um fala uma coisa, outro fala outra, né? Essa questão, por exemplo, da guarda das urnas. Gente, tem um microfone aberto, por favor. Tem um microfone aberto aí. Obrigado. Essa guarda das urnas é fundamental, né? Inclusive os fiscais acompanham, né? Quanto mais transparência, melhor. Mas eu queria falar seguinte, sobre a caixa box. A gente não botou para não ficar uma coisa muito extensa. O que tem dentro da caixa box, né? Bom, primeiro, ela vem adesivada com o nome da sessão, né? Então, por exemplo, né? Sessão 1, ADM 01, sessão 2, ADM 02, e assim por diante. Ela tem um adesivo na lateral, aliás, nas costas, né? Que aí identifica a sessão. Tem uma ata de votação, Léo, que depois você, por favor, a gente pode apresentar só para fechar com chave de ouro, né? O pessoal, né? A gente colocou 3 vias, né? Por cada dia de votação. Você fala, mas não é exagero? Até pode ser, mas tem casos, já aconteceu, de ser muito extenso, né? As ocorrências, o mesmo número de votos separados. O que pode ocorrer? Tá? Deixa eu falar uma coisa aqui, que tem sido motivo de preocupação, tá? Não estou dizendo que vai ocorrer, mas tem sido motivo de preocupação dos membros da CCP. O fato é que, quando foi aprovado, né, que os estudantes pós-graduação, estrito sensu, pudessem votar no sistema aéreo, o que pode ocorrer? O sistema aéreo, como todo sistema, tem as suas vantagens e as suas desvantagens. O problema do sistema aéreo não é o quantitativo. O problema do sistema aéreo é a simultaneidade do Beijo, voto. meu pai. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Simultaneidade do voto. Não fique, não. 80, 90 votantes, né? Que queiram acessar. Gente, por favor, eu estou pedindo para fechar o microfone. Alô, pessoal? Se tiver 80, 90 eleitores votando simultaneamente, provavelmente o sistema não vai aguentar, então não vai registrar o voto. Então, para isso, na Caixa Box, tem todas as sessões de pesquisa, tá? Eu vou dar continuidade, tá? Tem lá um arquivo que tem todas as sessões de pesquisa, tá? E vocês vão reparar que em cada sessão de pesquisa está escrito em vermelho, tá? E coloca os alunos de pós-graduação, logo depois dessa chamada em vermelho que a gente faz, vem todos os alunos de pós-graduação, seja mestrado profissional, seja mestrado normal, seja doutorado. Então, se porventura eles não conseguirem votar em separado, perfeito, né? Se porventura eles não conseguirem votar em separado, então, se porventura eles não conseguirem votar no sistema aéreo, vão votar em separado, tá? Então, por isso está lá previsto. Eu não tirei ninguém, fui eu que fiz as sessões de pesquisa, eu não tirei ninguém das suas caixinhas, tá? Todo mundo está na sua caixinha. Se o cara mestrando de estudo de química, ele, se não conseguir votar pelo sistema aéreo, ele poderá votar, por exemplo, na seção 8, CCMN 02, que é Física e Química, é uma seção compartilhada. Mas vamos voltar aqui, o que tem na caixa box. Bom, tem as canetas esferográficas, tem cartazes especificando os votantes. Tá? Tem as cédulas de votação, se é docente, tem a cor amarela, se é TAI, tem a cor azul, se é estudante, a cor branca, num quantitativo que a gente acha que é razoável. Presta atenção. Achar uma coisa e ser razoável é outra. Mas por isso que nós colocamos nossos telefones, tá?
disponibilizamos, que se faltar cédula, é claro, vai ligar ou para o meu telefone, tá? Ou para o telefone do presidente, ou para o telefone do Alexandre Leiras, que foi a pessoa responsável que montou as listagens. Tá? Aí tem coisas, essas são coisas importantes. Depois tem coisas menores, tipo clipe de papel, colaboração. Tem os crachás, tem 4 crachás, 3 de mesário e um presidente. A gente pecou por excesso, mas é pior pecar por falta, né? Que a bunda não prejudica, como diz português clássico, né? Aí tem lá os envelopes pequenos, os médicos. Tem uma coisa importantíssima, tá? A etiqueta do lacre da boca de urna de lona, tá? A urna de lona do TRE, ela não é aquela que tem aquele adesivo, não. Ela tem aquela boquinha, ela é sanfonada, tá? Então, nós fizemos o lacre, são etiquetas, uma etiqueta por cada dia. Porventura trocar, esquecer, então, anota, troquei. Na verdade, essa é do dia 25, não é do dia 26. Ou seja, por que tanto o Léo quanto eu, nós conversamos antes, queremos mostrar a ato de votação? A ato de votação é a guardiã do processo. Tudo que acontecer, qualquer ocorrência, mesmo aquela que vocês acharem trivial, banal, seja lá como for, deve constar da ata de votação, porque ela é que vai garantir a lisura do processo e está tudo registrado. Bom, depois tem mais, né? Tem fita crepe, tem listagem dos votantes. Por favor, né, são aqueles que estão, de fato, né, cadastrados, e a administração central foi que emitiu, no caso, foi o SIGA e o CIRUS, tá? Se trocar a cor do marcador, não tem problema, é só lembrar e botar na hora, em vez de botar, era para ser amarelo, mas eu resolvi começar por rosa, bota lá, está lá escrito, então não tem problema. Tá? O que não pode é misturar as duas cores, porque aí vai complicar, porque senão você não vai, na hora do fechamento, você vai prejudicar o fechamento, obviamente. Tá? Bom, manual de instruções de presidente e mesário. Isso aqui nós pedimos encarecidamente a vocês, tá? Que desconsidere a parte de fechamento da sessão da urna eletrônica. Essa parte não, a gente foi uma bobeada, vamos dizer assim, né? Porque quando o TRE nos possibilitou, nos deu o texto, o documento, a gente não observou que, é claro, votação de presidente é uma coisa, votação da escola de samba é outra coisa, mas votação na UFRJ é muito diferente. Então, fechamento não é feito pelos mesários. A urna eletrônica é muito simples, pessoal. É ligar na tomada, tá? E ligar o interruptor, sem somente ser. Tem essas variações aí do 1 digitar 12 vezes, aí tem confirma, né? Remissa, as possibilidades. Por exemplo, se a urna não realmente apresentar falha e realmente não conseguirmos resolver, nós temos urnas suficientes, chamadas urnas de contingência, tá? Então, que a gente vai disponibilizar. Tá? Então, a gente pede, por favor, que você desconsidere o fechamento da urna eletrônica, não tem nada a ver com vocês, isso é feito na apuração no dia 28, e será realizada, a gente espera, né? Mas sabe que a gente sempre atrasa, né, Caetano? Você que já é tão antigo aqui, talvez um pouquinho menos antigo que eu, porque tu é mais novo, mas... É verdade, complicado. É complicado, né? Você vê que é complicado, sim. Na apuração, por causa do voto separado, a gente, em geral, vai madrugada dentro, né? A gente não consegue terminar. E ainda tem a questão das urnas que estão voltando dos polos, as urnas de lona, então, tudo isso é um processo que tem que ser muito cuidadoso, é lento, né? Mas tem os fiscais lá, né? Então, a apuração vai ser feita no espaço Flexi, né? Que fica no núcleo de computação eletrônica. Não vai poder entrar pessoa, vai ter um fiscal de cada chapa, os candidatos, mas vai ser disponibilizado um auditório aqui, Maria Irene, né? A pessoa, um telão, para as pessoas acompanharem
também não dá muita vazão, né? A gente até tem que pensar, tá, pessoal, um pouquinho melhor sobre isso, a gente bota uma televisão a mais, coisas assim, para que a gente possa, né? E realmente é um momento importante para o FRJ, né? E todo mundo fica muito ansioso, quer participar. Léo, eu acabei, então, por favor, vou fechar meu microfone, explica aí a ata aqui. Todo mundo consegue ver já a tela que eu estou projetando? Que aumente um pouquinho, né? Eu vou aumentar, vou aumentar. Vou botar a tela cheia, para ficar Bota a melhor. tela cheia, porque senão fica... Assim, né? É. Então, ó, Ó, então, vocês vejam que... folha primeira, né? Essa folha, a de trás, a da esquerda é a última folha, né? Isso. Então, ó, ela começa aqui, né? Então, você vê aqui, ó, sessão de pesquisa, dia da votação, localização da urna, horário de abertura, a cor do marcador que vai ser usado naquele dia específico, a listagem de mesários e a rúbrica de cada um deles, né? Você vê que ela continua... perdão, continua não, perdão. Isso aqui é outra coisa. Deixa eu vir para aqui. Peraí que eu não consigo enxergar aqui direito, porque tem um negócio na frente. Aí vem ocorrências, né? Ocorrências, isso. Aqui já são os votos em separado, não é isso? Isso. Oh, peraí. É isso mesmo. E aqui os votos por categoria, Isso é votos em separados por categoria. Pode falar, Selene, desculpa. Não, é importante dizer por que três artes. Você vê que uma pode ser cópia, tá, gente? Porque você vê que tem muito mais a parte de voto separado. O possível eleitor, possível, né? Depois vai ter que validar, vai ser validado ou não. Ele tem que assinar, mas na cópia não precisa, por isso que no manual está escrito, porque para não... Quer ver, você pode tirar a xerox, porque uma vai dentro da caixa da urna de lona e o outro desculpe, o integrante da CCP recolhe, tá? E aqui, ó, o total de votos em separado por categoria, docente, técnico e estudante, o horário de fechamento da urna, a contagem final dos votos de listagem, os votos em separado por categoria, a assinatura do mesário responsável pelo fechamento e a assinatura de um membro da CCP. Você Léo, vê que tem é uma uma ata... pergunta. Esse modelo tem chaveamento de ligar e desligar? Não, é um interruptor, tá? É um interruptor, é só desligar no interruptor. Olha, tem aqui uma pergunta do Marcelo, que ele diz, qual é a função do integrante da CCP alocado para uma sessão? Apenas abrir e fechar a votação em cada dia? Marcelo, vou te dizer, se fosse só isso que você escreveu aí, meu filho, eu não estaria sem um dia de férias, tá? Eu não tive férias. Você certamente esteve, mas eu não tive, não. E muitos membros do CCP não tiveram férias. O membro da CCP, ele organiza todo o processo. E esse de abrir e fechar é a coisa que é mais, assim, que resguarda a transparência, tem que ser feito no membro do CCP. Aliás, com apresento fiscal. Tá? É uma etapa, um questiúnculo de todas as etapas do processo de votação. Tá? Apenas uma fatia pequena do que um membro da CCP faz. Né? No caso, no dia da eleição, eu só vou abrir e fechar, tá? Especificamente. E fechar é da mais alta relevância. A gente torce, Marcelo, para que, de fato, no dia da votação seja só isso, porque são as etapas muito delicadas, que precisam de alguém do CCP, e se for decidido como você está comentando, é um sinal de que o processo de votação ocorreu super bem em todas as sessões. Então, a gente vai ficar muito feliz se for assim, inclusive. Tá, então, gente, essa aqui é a ata
que todos vão receber, de novo, é uma ata por dia, fiquem atentos a isso. E mas você vê, é uma ata simples, está tudo já meio que gabaritado para escrever num local específico. Me parece que essa ata é bem didática, né? E, Selene, eu não sei mais, eu não sei se tem alguma coisa no chat para a gente responder adicionalmente. Você fica à vontade também se quiser encerrar. Eu vi que. Olha só, o Jorge acabou de levantar a mão, mas tinha uma outra pessoa também com a mão levantada, se não me engano. Agora eu me esqueci quem era. Mas pode falar, você, o que levantou a mão. Bom dia, eu agradeço pelas explicações, foram muito claras, muito boas. Eu tenho uma dúvida com relação à anotação do total de votantes na urna, porque, por exemplo, na ata consta que a gente deve anotar o número de eleitores na listagem. Só que, por exemplo, no dia, pode acontecer de uma parte dos eleitores da listagem não votarem na urna eletrônica. Então, a informação precisa, né, dos votantes na urna eletrônica, ela seria colocada aonde nessa ata? Uma informação importante. Léo, quer que eu responda? Primeiro, quer que eu responda ou você responde? Pode responder, Selene. Pode responder. Jorge, o momento de fechamento é um momento muito importante, deve ser feito com todo rigor e cuidado. Por exemplo, lá, quando você vê, lá no terminal, diz o número de votantes. Na hora que você contar na listagem e der uma discrepância, o que aconteceu, Jorge? O que você acha que aconteceu? Você sabe? Lá na urna está dizendo que 314 votaram. Mas na listagem, quando você conta, você tem quantos? Você tem 310. O que aconteceu, Jorge? Você sabe? Aí pode levantar uma suspeição de irregularidade. Não dá, que suspeição. Que isso, você é tão jovem, tem que pensar positivo, tá? Nada de baixo astral, né? É o seguinte, é porque ele esqueceu de assinar a listagem. É isso. Aí você detectou, você tem que escrever logo, tá? E aí, por isso que eu digo, todos os momentos, porque assim, existe sempre aquele percentual, uma tolerância de 5%, né? Que não é preto e branco. Se for preto e branco, o negócio complica, tá? Então, assim, por isso que eu reforço o papel da ata, tá? Por alguma razão. E, às vezes, até, eu falo assim, ele vem e diz assim, peraí, vem cá, alguém esqueceu de assinar? Porque aconteceu isso já em outras eleições, tá? Eu esqueci de assinar. Então, assina, mesmo no outro dia, não tem problema. Aí você bota na hora, o votante assinou depois, etc. E tal. Você está entendendo? Então, é uma coisa fundamental. E sempre é isso. Que está lá na urna eletrônica, porque aí é a contagem, né, pela urna, e tem Olha só, nós os votos separados. Os votos separados você vai contar na ata que tem lá o campo dizendo quantos votos separados com a categoria. Olha, eu vou te dizer, no mínimo, assim, sendo otimista, tá? Às vezes um fechamento dura entre 30 a 40 minutos, tá? Porque todas essas especificidades têm que ser observadas. Por exemplo, quando diz assim, a sessão fecha às 8 horas, beleza, mas que horas que o mesário, o presidente e o membro da CCP saem de lá? Vai sair 8h40, 8h45, porque ele vai ter que conferir tudo, olhar, né? Então, é um momento que é muito, muito delicado e que exige muita acuidade e atenção, tá bom? Não sei se eu respondi. Não respondeu sim. Eu Tá. tenho uma última pergunta, é só para reforçar, não sei se foi respondido antes, é que teve uma colega que perguntou no chat e eu tive essa mesma dúvida com relação a alunos que vierem com carteiras emitidas, por exemplo, pela UNE, por um centro acadêmico, e
qual a orientação a o que fazer, né? Solicitar a apresentação da carteira do SIGA? Não, olha só, se tiver foto, qualquer carteira é válida. O problema é a foto. Não pode ser uma carteira que não tenha, que não tenha foto, tá? Ok? Então, a foto é importante. Agora, tem duas perguntas aqui. Não, celulares eu não vejo problema. A gente não deixa os celulares. É bom até não deixar os celulares com o presidente. Desculpa o sorriso, mas né, no meio toda aquela caixa, aquele mosaico, vamos dizer assim, é um mosaico, né? Cheio de itens, etc. É bom ficar com o seu celular, tá? Que mais? Eu acho que tem mais uma pergunta. Como será definido o presidente da mesa? Olha, isso aí é com o diretor que fez, o diretor ou o decano que fez a montagem das sessões, ou o secretário. No caso, por exemplo, lá do CCJE 03, que é Estudo de Economia, a Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Instituto de Relações Internacionais e Defesa e a Decania, quem está organizando é a Alessandra, que é a superintendente da CCJE. Isso varia de local para local. Agora, eu vou te dizer uma coisa, não é com a CCP. Tá? Nós não temos a atribuição de alocar mesário, nem presidente, nem definir quem é um, quem é outro. Quem define, e está lá. E os decanos e diretores são os responsáveis pelas sessões de pesquisa, né? Pela guarda de todo o material. Selene, só uma questão, para quem perguntou no chat. Lembrando que esse documento que a CCP encaminhou para todos os decanos e diretores, tinha uma listagem definindo, uma tabela grande, definindo dia, horário, nome da pessoa, documento tipo SIAP, DRE, telefone e e-mail. E ali tinha também um Tem campo para 94 presidente. pessoas. Tinha para presidente. Então, na teoria, quer dizer, a gente espera que esse documento tenha sido totalmente O cara de ficha é preenchido totalmente enrolado. sobre a responsabilidade do decano/diretor que está envolvido com sessão. De novo, tem diretores de unidade que não estão envolvidos com sessão. E tem diretores Já que é que estão a gente envolvidos vai com sessão. disponibilizar. A gente, como iníciozinho da apresentação, até comentou alguém do IB que não sabia da sessão dele. Então, tem como exemplo, IB, Estudo de Biologia, né? Que estaria sendo fundida, por exemplo, Estudo de Biologia com a faculdade de farmácia, e tem mais um instituto lá Tem no o ICES que NUTES. também tá. Obrigado, NUTES. Então, você vê, todo mundo está ali blocado num único local, tá? Tem duas pessoas com a mão levantada, Cláudia e Beatriz. Por favor, Cláudia, você fica à vontade. O Caetano também quer falar, então fica Cláudia, Beatriz e Caetano depois. Tá, tem rápido, uma- é só uma... Porque a minha internet piscou aqui na hora que você estava falando da ata. É só uma dúvida, porque isso pode acontecer no Museu Nacional, mas mas certamente acontecerá em alguns dos polos. Quando a gente não tiver votação, né? Por exemplo, os votos separados dos polos, não tem ninguém. Ninguém apareceu, todo mundo conseguiu fazer a sua votação pelo sistema e-voting. A gente abre a ata e fecha apenas declarando que não houve nenhuma votação no local. E faz mais algum procedimento ou não? Não, Cláudia, quer responder, Leozinho? Ou eu posso responder? Pode responder, Selene, pode responder. Cláudia, é aquela história, né? Tudo pode acontecer, né, minha bichinha querida? Boa tarde. Isso. Tudo pode acontecer. Então, o cara vai abrir, né, normalmente, porque tem os calouros, né? Acho difícil não ter, mas há uma possibilidade. Acho difícil não ter, porque tem um resíduo de alunos que a gente não conseguiu colocar, né, no sistema, né? Então, se tiver zero, na hora que fechar, vai botar lá zero, né? É só isso, tranquilamente, não tem... Esse não é o problema, tá? É só ele dizer que não teve nenhum voto em separado ali, porque lá no sistema dos polos é voto em separado mesmo, é voto duro mesmo, né? É voto por envelope e tal, toda aquela parafernália, né? Não tem voto, porque ele não está na listagem, né? Então não tem. Sim, sim.
Nem listagem, cabe ressaltar, as sessões virtuais não têm listagem física. Ela vem o quê? Por e-mail, né? O votante recebe e-mail, aí ele se identifica, aí ele, né? O sistema aéreo é bem simplesinho, ele clica lá no link, aí começa o processo de votação. Ele pode votar quantas vezes quiser, mas só vai ser considerado o último voto dele. Ele pode tentar uma vez, 2 vezes, não tem problema nenhum. Aí, quando ele chegar no último dia, que fecha às 9h da noite, 21 horas, o dia 27, fechou, ele não vota mais. Se ele fechou, votou 4 vezes, o que vai contar é o último voto dele, tá? Então, é isso. Perfeito. Tudo bem, Cláudio? Obrigado pela dúvida. Perfeito. Beatriz, por favor. Oi, pessoal. Bom dia, quase boa tarde. A minha dúvida, eu coloquei lá no chat, mas eu não consegui pegar a resposta. São 2 dúvidas, na verdade. Uma eu coloquei no chat, que é quem fica com... A gente lacra, né, a zerésima dentro de um envelope. E aí a minha dúvida é, aonde fica essa zerésima? Onde que a gente guarda essa zerésima? E a segunda dúvida é sobre a ata que você projetou aí, Léo, que você mostrou que tinha na segunda página, né, na última página que você projetou, ela tinha um local para você listar todos os votos em separado. E a minha dúvida é a seguinte, por exemplo, na sessão que eu vou estar, onde eu vou estar, que vai ser a do Valongo, eu vi que acho que só vai ter urna eletrônica para os alunos, não vai ter nem para os técnicos, nem para os docentes por falta de número, né? E aí, a minha dúvida a gente vai ter que listar ali também os votos dos técnicos e dos docentes, nesse voto em separado? Beatriz, vamos por partes, tá? Depois eu queria responder essa questão de que horas que deve chegar o mesário, que eu acho que isso é importante, tá? Selene, pode responder sem nenhum problema. Tá? Bom, é o caso. Olha só, Beatriz, vamos começar supondo o seguinte, tá? Bom, você é membro da CCP, né? Só que você não disse isso aqui para as pessoas que estão participando. A Beatriz, ela é representante titular do SEG na CCP. Tá? Você vai trazer, você que é membro da CCP, vai botar a zerésima e vai tirar daquele dia. Tá? Você guarda, não precisa você vir para cá, para a CCP, você guarda o seu local de trabalho, guarda no envelope, qualquer coisa. Tem envelope, você vai botar. A zerésima não deve permanecer na caixa box, não deve. Não quer dizer que um ou outro integrante do CCP não se distraia. Por isso que nós vamos fazer a reunião hoje, né? A gente tem que padronizar, tem que equalizar as informações. Né? O ideal é não deixar a zerésima dentro da caixa box, mesmo sendo dentro do envelope. O ideal é o integrante da CCP trazer. Agora, em relação a coisa específica. Bom, pode ter 2 situações, né, Beatriz? O cara está na listagem. Tá certo? Você está me escutando? O cara está na listagem. Beatriz? Estou te escutando, sim. O cara está na listagem. Então, se ele está na listagem, ele é o tipo 1. Então, ele coloca o voto diretamente, você entrega a cédula correspondente à categoria dele, né? Tem que ter 2 rúbricas, você sabe disso, não você, mas dos mesários. Você entrega a cédula e a cédula dele é jogada diretamente na urna, se ele tiver nas listagens, correto? Se ele não tiver na listagem, vai ser o voto em separado, que lá na ata de votação, você tem que colocar, o Léo vai projetar de novo para você ver, você vai ter lá o nome, tem que botar o nome dele, tá? Tem que botar a matrícula CA, se for técnico ou docente, olha lá. Olha lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Olha lá. Nome completo, categoria, certo? Vamos botar assim, D docente, né? Botar D de abreviado. TAI ou estudante, S, por exemplo, ou DIS, Vicente, porque tem um espaço, estou vendo que a largura é muito pequena. Se for técnico ou docente.
DRE se for aluno de graduação, uma caderneta escolar se for aluno do CAP. E ele vai ter que assinar. Tá? Como lá o universo é muito pequeno, né? Quer ver? Eu vou até aqui ver, porque... Deixa eu diminuir a tela. Eu não estou conseguindo aqui ver... Mas, Selene, talvez como solução para a que a Beatriz colocou, seja utilizar mais de uma ata por dia para dar conta Não, do mas não, número... nem precisa, não precisa, porque lá o universo é muito pequeno, tá? ok. É 42, assim, agora tem colégios eleitorais parrudos, né? Não é o caso do Valongo, né? Mas, enfim, por isso que nós botamos três atas de votação, três atas por cada dia de votação, entendeu, Beatriz? Porque se extrapolar, se precisar de mais, mas no Valongo acredito que isso não vai ser o caso, pelo quantitativo, tá? Entendi. Então, todos os 3 tipos de voto em separado têm que ser anotados aí, mesmo das pessoas que estão listadas, dos docentes, por exemplo, do Valongo. É isso? Não. Os estágios não precisam. Não precisa. Então tá. Então deve ser muito poucos, né, que vão ser anotados. São só os votos em separado do tipo 2 e 3 que tem que ser anotados aí, é isso? Isso. Tá. É o voto, exato, eu chamo Tá. de voto em separado duro. Tá bom. Porque Então tá. Então vai ter fraco, espaço. tá? Não, o voto separado fraco não tem nenhum problema, é porque o voto dele é jogado já está validado, porque ele consta das listagens, né? Das listagens. Caetano tem uma pergunta aí, Léo. Obrigada. Nada. Não, é só uma questão de, se um colega precisar, tiver necessidade, estiver inseguro, ele não vai estar, um mesário ou o presidente, vai estar inseguro em relação a algum procedimento, ele pode ir no dia que ele não está agendado para dar uma olhada, para observar como é que está funcionando, para que no dia dele ele pudesse ter mais firmeza em efetivar a sua tarefa? Ele pode, Caetano, mas ele não pode tocar na mesa, presta atenção. Isso, é importante isso. Isso é fundamental. Tá? Vocês... eu falei, não, ele fica, observa, porque realmente você tem razão. É uma pergunta importante, que às vezes ele não teve... Quando recebemos um telefonema de um que não conseguiu entrar, não é a primeira vez. Então, às vezes, ele não tem... Apesar que a gente está enviando... O Alexandre criou um canal do YouTube, está mandando, a gente está mandando as apresentações, mas, enfim, tudo pode acontecer. Só que ele não pode tocar na mesa. Tá? A outra coisa é em relação à ata, é uma ata diária, porque são 3 presidentes em horários diferentes. Não é por isso, não. O que acontece? Não é. Você vai preenchendo a ata. Acabou, não tem mais onde você escrever, você usa a segunda ata, entendeu? Não, se não houve nenhuma ocorrência no horário desse presidente, faz conta, de 9 até as 12 horas, não teve nenhuma ocorrência para se colocar na ata, essa ata continua com o presidente da tarde? Continua, vai. Ela tá. Ela tem que ficar toda preenchida. Quando acabar todos os campos de preenchimento, aí você fala, socorro, preciso mais de uma ata. Por isso que a gente está dando a oportunidade até 3 atas. Tá bom. E essa questão da assinatura, isso que eu só fiquei a questão da assinatura da ata, quem está no primeiro horário, quando sair, deixa rubricada a ata para que venha o segundo, o terceiro é que vai fechar a ata do dia. Ou é o terceiro que assina? Não, é o último que for fechar, ele que assina. Então tá bom. Só isso. Tá ótimo. Então tá. Ok, para mim tá ótimo. Cito, eu enviei tudo para a Stefânia. Eu acho que tem alguma coisa errada. Desculpe, eu não fechei o microfone. Colegas, Não. Caetano, obrigado pela pergunta aí. Muito pertinente, inclusive. Colegas, mais alguma questão? Se alguém quiser, por favor, levanta a mão, ou formalmente aqui no chat, né, com o vídeo aberto, ou então aqui, Fernanda.
Pode falar, Não, Fernando. Léo, antes de passar, tem uma coisa aqui que é importante, só para esclarecer. Eu vou ler a que foi colocada aqui. Se chegar uma pessoa aposentada, mas não informa a sua condição, o nome dela não estará no SIAP, mas ela tem SIAP. Será na apuração que o voto dela será impugnado? Exatamente, ela vai votar em separado. Repare o seguinte, gente, os únicos aposentados que votam são os eméritos e ex-eméritos, sem somente ser. Matrícula SIAP ele não significa nada, porque ele, às vezes, tem uma matrícula SIAP porque ele tem um cargo comissionado, então é obrigado a ter. Mas, se ele for aposentado, o voto dele não será computado, porque ele não faz parte do universo da pesquisa. É só isso. Tá? Vai votar, não vai constranger o eleitor, deixa ele votar. Ele eu quero votar, tá bom, mas vai votar em separado. E aí, quando chegar na hora da apuração, o voto dele será desconsiderado. Tá bom? Fernando, você. Oi, Léo, obrigada. Obrigada pelas explicações, obrigada, Selene, também. É uma pergunta rápida, só sobre questão de horário. No caso, eu estou no turno da manhã e a minha sessão começa às 9. Que horas vocês recomendam que eu chegue, né, antes do início da sessão? Meia hora antes é suficiente? Fernando, eu acho ideal meia hora antes, sabe por quê? Olha Alô? só. Fernando, está me escutando? Tô sim. Eu acho que meia hora é suficiente, tá? Porque, olha só, tem várias sessões abrindo às 9 horas. Às vezes a gente vai até atrasar um pouquinho de membro da CCP, ele vai, às vezes, vai abrir uma, vai abrir a do lado, vai atrasar um pouquinho. Então, vamos padronizar, tá? Às 8h30, se for o caso das 9, no caso das 7 não há necessidade, porque deixa eu explicar para vocês, tá? No caso de uma sessão que começa às 7 horas, chega às 7, fala, mas por quê? Por que não 6h30? Porque a urna eletrônica ela está programada para habilitar o voto exatamente às 7h30 da manhã. Não adianta o cara... começa às 7 horas. Perfeito, legal. Não, o votante só será habilitado a partir das 7h30, tá bom? Então, se for 9 horas, 8h30, né? Se for 7 horas, 7 horas, né? Tem um caso, por exemplo, Macaé, que começa às 10, 9h30. Aí, no caso da Macaé, a gente já até explicou, né, Léo, que não deve abrir cedo demais. Tem que abrir às 9h30, porque senão vai ter problema de ajuste de horário, né? A gente já sabe disso, foi a recomendação que o Rick deu. Mas o Macaé o Centro Multidisciplinar do FRJ Macaé, que está programado para abrir às 10. Desculpe, não posso generalizar, porque no PEN também está em Macaé, não é o centro. Tá? Tá ótimo, obrigada. Obrigado, Fernando. Olha, a gente só tem que agradecer a vocês, né? E digo mais, sem vocês não existe eleição. Tá? Então, esse trabalho voluntário é da mais alta, para mim, é de uma enorme relevância, né? Isso engrandece a UFRJ, isso consolida o projeto político, digamos assim, da UFRJ. Quando eu digo projeto político, eu falo da UFRJ, podendo, de fato, participar, né, dos problemas e dar resolutividade às questões mais prementes da sociedade brasileira. Nós estamos a serviço do povo, né? Então, quando vocês se voluntariam, para mim, vocês podem não acreditar, mas eu fico muito sensibilizado, tá? Eu acho que isso é vestir a camisa, tá? Isso aí é o amor que vocês têm pela instituição, na minha avaliação. Chiquinho levantou a mão. Chiquinho, por favor, fica à vontade. Bom dia a todas e a todos e todes. Primeiro, eu queria fazer eco com a voz da professora Selene a respeito realmente da importância da participação de quem integra a comissão, porque sem a comissão o processo realmente não acontece.
E, assim, aí eu queria fazer um registro, porque é uma luta, realmente, os processos institucionais, né, para que as eleições aconteçam, e sempre sobra, muitas das vezes, né, para os professores ou técnicos calouros, né, na instituição executária. Estou vendo aqui que tem muito jovem que está no batente aqui para fazer com que o serviço aconteça. E, assim, dizer para os colegas, né, que estão incorporando aí que é muito importante mesmo, a gente precisa incorporar essa atividade como uma atividade realmente institucional, porque não é só eleição para reitor. Daqui a pouco nós vamos ter eleição também para a Comissão Interna de Supervisão e eleição dos técnicos administrativos. Então, essas eleições são fundamentais para o processo de oxigenação e democratização da nossa universidade, e a gente precisa defender com unhas e dentes, por isso que estamos aqui. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, Chiquinho. Obrigado pela participação. Obrigado, Chiquinho. Colegas, eu não estou vendo mais nenhuma mão levantada. Se for isso mesmo, eu entendo que a gente pode, então, finalizar, concluir aqui a nossa apresentação / treinamento. Vinícius levantou a mão. Vinícius, por favor, fica à vontade. Vocês estão me escutando? Sim. Então, eu serei presidente numa sessão aqui do CCS e eu vou pegar o turno da tarde, inclusive a parte final do turno da tarde, né? É o que eu vou meio que fechar ali a sessão. Minha pergunta é em relação à urna. Quando acabar 16 horas, terminar o horário de votação, para mim não ficou claro. Eu simplesmente desligo a urna, ou eu coloco algum código para desligar a urna, ou eu não mexo na urna e quem vai mexer vai ser o membro da CCP. O que deve ser feito? Eu, como mesário presidente. Como é seu nome? Desculpe que eu não escutei direito. Vinícius. Vinícius, é o seguinte, vai ter um membro, você vai ter que esperar um membro da CCP chegar, que pode haver um pequeno atraso, tá? Vamos torcer para que isso não aconteça, mas, em geral, isso acontece assim, no primeiro dia, né? Porque ainda a gente está se adaptando e tal. Mas, olha só, é super simples. Aí chega o presidente, vocês fecham a sessão, depois que fechou tudo, depois que anotou lá na ata o número de votantes separado, por categoria, o que consta nas urnas eletrônicas, a gente bota e tal. Depois, Vinícius, é simples, é desligar o interruptor e tirar a urna da tomada, e o membro da CCP, tá, vai botar isso dentro da caixa box, e você vai estar ali vendo, e voltar para de onde ela veio, né? Se for na decania, eu não sei qual a sessão, porque 16 horas tem 2 sessões no prédio CCS, do bloco G, perto do bloco G, e do bloco K, né? Então, né, o decano vai dizer, guarda aqui, guarda ali, não é isso? Então, é isso, tá bom? Tudo bem, entendi. Eu posso falar? Não, pode falar. Amigos, ok? Jorginaldo, pode falar. Isso. Essa dúvida que o Vinícius colocou é pertinente pelo fato da máquina em si. Você tem que digitar, acho que, um código para poder desligá-la, né? Porque as máquinas do TRE, ou ela está programada para ficar ligada aos 3 dias direto, ou ela tem início e fim no dia, né? Como está programado, como foi falado, não é nem programado, como foi falado. Por isso que eu fiz a pergunta. Ao desligar, se você tirar da tomada, ela vai entrar no modo de bateria. Então, você tem que digitar o código para encerrar a votação. Jorginaldo, Jorginaldo. Essa aí não se preocupe. A gente teve várias reuniões com o TRE, a gente fez... Sim, por isso que eu estou perguntando. Deixa eu responder. Não precisa. Só estou concluindo a minha pergunta. Desculpe. Você tem mais... Só estou concluindo. Estou concluindo ela. Pelo fato de trabalhar e conhecer todas as máquinas do TRE, eu fiz essa pergunta. E desde o momento que eu entrei, eu não vi essa questão do código, a não ser que ela tenha sido programada pelo TRE. Por isso que eu estou falando. Querido, ela foi programada pelo TRE. Respondendo a sua pergunta. Ela foi programada... Beleza, pode responder aí. Ela foi programada pelo TRE para cumprir essa finalidade
O único código que você digita é para habilitar o votante. Tá? O votante. Tá? Ela foi programada. Por isso que eu estou dizendo, Jorginal, que as tarefas dos membros da comissão são inúmeras. É um processo logístico tremendo. Só estudantes são quase 69 mil. Técnico, quase 9 mil. Docentes é 4 mil e poucos. Se você somar, dá um universo de 90 mil, alguma coisa. Ou seja, a eleição na UFRJ, ela tem um porte, vamos dizer assim, às vezes até maior do que muitas cidades do país. Né? Então, a gente tem que fazer a coisa direito, por isso que a gente programa, quer dizer, nós não, eles programam, a gente diz para eles o que nós desejamos, né? E eles cumprem fielmente. Por exemplo, você, no último dia 27, você não vai saber quem votou na chapa 10, quem votou na chapa 20, não, porque já está programado que o fechamento desta urna, todas as urnas eletrônicas, ocorrerão no dia 28, a partir de 8h30 da manhã, tá bom? Então, a gente tem uma série de programações, né? Assim como no processo de apuração, a gente, como tem a fórmula, a famosa fórmula, né? Que é aquela que envolve uma fração, né? Então, o membro da CCP que entrou em contato com o TRE, porque tem que ter uma programação para juntar o que está na urna com o que está na sessão. Então, você vê que são tarefas, muitas tarefas, né? Mas está tudo programado para ser assim. Então, por isso que é muito simples, desligar o interruptor e tirar da tomada. Tá? Não tem que digitar código de fechamento, tá bom? Porque quando é eleição presidencial, você tem razão, quem faz esse papel, até pegar o pendrive, é o mesário, mas é um dia, né? Nosso são 3 dias de votação. Então, o mesário, o presidente, ele não fecha a urna eletrônica. Quem faz isso são os membros da CCP no dia 28 de abril. Tudo bem. Você está dizendo tudo bem. Espero que tudo corra bem, então. Tá? Tudo de bom. Não sou eu que estou dizendo, Jorginaldo, é o TRE. Tá? A gente só pede... Não, tudo bem. Porque isso não é eleição presidencial, nem para governador, nem para deputado, não é. Então, é um processo diferente do nosso, né? Apesar de ser mais complexo, exigir, por exemplo, a coisa mais difícil, para você ter ideia, é você eliminar a duplicidade e triplicidade. Isso é a coisa mais difícil que tem. Porque tem docente que é docente, técnico e estudante, se você quer saber. Tem técnico que é estudante. Tem docente que é docente e estudante. Então, qual é a categoria que vai prevalecer? É aquela em que o voto dele vai ser mais preponderante. Então, até isso tem que ter a programação. Por isso que a gente pede o CPF e entrega todas as listagens emitidas pela administração central para que o TRE passe o pente fino para excluir. Às vezes, ele está em 2 sessões, só para você ter uma ideia. Às vezes, ele está no sistema e está como docente. Tudo bem, eu não estou questionando como vai ser. Eu só fiz uma simples pergunta referente a essa questão, porque pelo TRE eu coordeno praticamente os maiores locais de votação do Rio. Eu não vi essa questão na fala de ninguém, por isso que eu só levantei a pergunta. Mas como você disse que está tudo ok, se eles programaram, tranquilo. É por isso que eu virei e falei, então beleza, se eles fizeram, está de boa. Só isso, só. Eu não estou questionando. Não, Jorginaldo. Tudo bem? Não, eu acho que você está achando que eu acho que a sua pergunta é extremamente importante. Desculpe se eu deu parecer, transpareci, que não estou valorizando a sua pergunta, estou achando que você... Tranquilo. Não. Só estou explicando a diferença de uma eleição, né, que é para cargos políticos, que é acadêmico. Então, é outra coisa, 3 dias. Imagina se a gente fosse criar um código de início para cada dia de votação, seria uma coisa absurda.
né? Aí tem que lembrar o código, como é que vai fazer, né? Coitados dos mesários, né? Então, Não, mas aí eles fariam mesmo. Por isso que eu perguntei. É. Só essa foi a pergunta. Eles fazem isso, tem técnicos lá para isso. Tá ok, então, obrigado. Muito obrigado. Não, obrigado a você. A sua pergunta Obrigado, Reginaldo. Ainda mais quando as pessoas têm já um envolvimento com o TRE, nessas eleições grandes, tipo presidente, governador, de fato sempre acrescenta alguma coisa, alguma questão que tem um paralelismo. Prezados, mais alguma questão a ser levantada? Não? Então, Selene, acho que a gente pode, de fato, concluir aqui, agradecer a presença de todos e que tenhamos uma excelente experiência de votação trabalhando e também depois fazendo a apuração. Obrigado. Obrigado a todos. Eu vou me apropriar aqui das palavras do Caetano, força e luz para todos nós, né? Isso aí, vamos torcer, tá bom? Obrigado, pessoal. Então, boa tarde a todos. Tchau, professora. Beijo grande no coração. Recording stopped.